os meus perfumes. Paz, bem e esperança. Que esse Deus que tem cuidado de nós nos conduza neste momento de reflexão da sua palavra. Eu quero meditar com os irmãos e irmãs hoje no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 9, que fala um pouco da história da mulher em Betânia. O texto diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lo derramou sobre a cabeça. E alguns houve em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Texto belíssimo do Evangelho de Marcos. O texto de Marcos, que nós acabamos de ler, é relato da unção de Jesus em Betânia e é essencialmente o relato de uma ação. Sem fazer uso de discurso, sem fazer uso das palavras, essa mulher entra no cenário com uma atitude, eu diria que escandalosa para a época. Uma atitude corajosa, movida pela fé e pelo afeto de quem sabe a quem ama. O texto da unção em Betânia aparece nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e João. E Mateus e Marcos vão situar o acontecimento na casa de Simão, o leproso, enquanto que João coloca na casa de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Mas a localidade vai ser sempre a mesma, Betânia. O fato é que nós estamos diante de uma passagem histórica, como afirmam alguns pesquisadores, e uma ação protagonizada por uma mulher e por Jesus Cristo de Nazaré. Essa ação vai provocar diversas reações. Primeiro, porque é a ação de uma mulher. Infelizmente, o texto não dá detalhes sobre essa mulher, como tantas outras histórias nos textos sagrados. O nome dessa mulher, a biografia dessa mulher, não nos é revelada. Ela vai ser conhecida como a mulher que ungiu Jesus em Betânia. Ela é a mulher que invade o espaço dos homens. Afinal, só era permitido que as mulheres entrassem nesse espaço para servir aos homens. A atitude dela provoca reações diversas por parte daqueles que estavam ali presentes na ceia,
indignados com a atitude de ter derramado o vaso de um perfume inteiro, que segundo alguns estudiosos, na época custava o salário base de um trabalhador da época. Outros indignados, esse perfume custa caro, podia ter dado dinheiro para os pobres, afinal, Jesus sempre enfatizou a necessidade, o cuidado, a responsabilidade que os seus discípulos, discípulas, seguidores, seguidoras, igreja, precisava ter para com os pobres. Enfim, essa mulher esbanja dinheiro. Essa mulher age de forma para aquele pessoal impensado, inconsequente, escandalosa. Ela entra em silêncio. Em silêncio, ela declara seu amor pelo Messias. Sabe-se que o ato de ungir era comum, era costume judaico. Reis eram ungidos, famílias eram ungidas inteiras para o sacerdócio. Mas no texto que nós lemos, uma mulher que provavelmente nem pertencia à família de Simão, pratica um ato messiânico que apenas homens poderiam praticar. Com o ato da unção, a mulher declara, reconhece, testemunha Jesus como Messias, o Messias Salvador do povo. E o próprio Jesus reconhece que aquela mulher estava antecipando a unção sobre o corpo dele na sepultura. A mulher, embora criticada, não age por agir. Embora sua ação seja inteiramente movida por paixão, ela age na hora certa, no momento certo, e recebe reconhecimento de Jesus, deixando claro que sua ação ficaria registrado na história. E ficou. Jesus estava a caminho da humildade, porque ele aceitou o desafio de ir para a cruz, mas também a caminho da humilhação, que era a morte de cruz. Mas a atitude dessa mulher nos leva a pensarmos em algumas questões. Primeiro, claro, lembrando da responsabilidade com os pobres. Jesus enfatiza e mostra isso o tempo inteiro em seu ministério. Mas também nos leva a refletir sobre esse Deus presente na nossa vida, que nos dá sempre tudo, inclusive o fôlego de vida que respiramos agora. Mas nós precisamos também refletir que, muito mais que palavras, nós precisamos em ação reconhecer quem Ele é. Quem Ele é para nós. O que temos feito para mostrar que Ele merece tudo que fizermos. E o que temos deixado de fazer enquanto sua comunidade aqui na terra, enquanto seus discípulos e suas discípulas. Ela também nos mostra que nem sempre as tradições devem ser priorizadas. Porque se aquela mulher prioriza a tradição, ela não entra daquela forma. Ela não derrama o perfume, ela não unge Jesus. Então, muitas vezes, uma ação movida pela paixão
pela convicção, pela fé. Claro que uma fé responsável, consciente, deve ser respeitada. Claro que eu não devo deixar de enfatizar que a mulher mostra que lugar de mulher é onde ela quiser. E ela entra e escandaliza aquele povo, aqueles homens, aqueles discípulos, mas se derrama diante do Salvador e o honra enquanto Messias vindo para salvar o seu povo. A mulher causou muito escândalo, porque naquela sociedade, e hoje não é diferente, às vezes ações movidas por amor e paixão causam escândalos, mas é preciso ter coragem para agir. Então refletimos também na coragem daquela mulher. Portanto, que nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, enquanto Igreja de Cristo, enquanto Presbitério do Salvador, enquanto IPU, Igreja Ecumênica Reformada, que busca fazer essa leitura da Bíblia contextualizada e responsável, que nós, enquanto Igreja de Cristo, independente de quem somos ou de onde estamos, possamos, como aquela mulher, dar o que somos e o que temos para reconhecer que Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Senhor, é o nosso companheiro, parceiro, camarada, redentor, Salvador, amigo. E que assim, irmãos e irmãs, sigamos em oração, reflexão e ação em Cristo, por Cristo e para Cristo. Que a Trindade continue nos conduzindo para a glória dela. Amém.